Prepare-se para o vestibular com o professor Nelson, curso de redação. Ligue 981714484. Aulas em pequenos grupos para um melhor aprendizado. Agora também cursos pré-vestibulares de matemática, física, química, atualidades, filosofia e sociologia. Professor Nelson, curso de redação. Rua Coronel Fonseca 596, ao lado do Colégio Santa Marcelina. Telefone 981714484. Segunda aula de movimento circular uniforme, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas características do movimento e uma relação entre as grandezas, certo? Só para a gente recapitular, na última aula a gente falou um pouquinho da velocidade angular, né? A velocidade angular é uma velocidade que varia com o ângulo, certo? O que seria isso? A velocidade angular, ela depende da variação de ângulo no movimento de uma circunferência. Ok? Se você não viu a nossa primeira aula, dê uma olhada lá para você entender o que é essa tal de velocidade angular. Mas ela é uma variação de ângulo por uma variação do tempo, certo? Esse ângulo a gente combinou que a gente media ele em radianos, o tempo em segundos, o que dá para a gente uma grandeza radianos por segundo para a velocidade angular. Certo? Se eu quiser mudar, fazer a passagem de velocidade angular para uma velocidade escalar, ou seja, medir isso em metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Eu lembro que radianos depende do raio. Então eu vou tirar essa dependência do raio, fazendo o que? Multiplicando essa velocidade angular pelo raio da circunferência. Então isso aqui, ó, velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Aí eu já tenho uma transposição da unidade de velocidade. Eu saio de radianos por segundo e caio numa unidade de metros por segundo. Ok? Bom, mas a nossa ideia aqui agora é também falar de uma medida de velocidade angular especial. Uma medida de velocidade angular é sempre a variação do ângulo pela variação do tempo. Mas agora, esse ângulo, eu vou analisar ele como uma volta completa, que são 2π radianos, ok? E vou analisar esse tempo dessa volta completa. Esse tempo dessa volta completa a gente chama de período, certo? Vamos colocar aqui do lado que o período desse tesão é o nosso período, certo? O que é isso? Tempo de uma volta completa. Ok? Isso você tem que saber. Conhecendo isso, você vai conseguir resolver milhares de exercícios de vestibular. Ok? Porque é em cima disso que eles trabalham. Bom, continuando, a gente ainda tem aqui essa relação, período a tempo de uma volta completa. A gente tem uma outra definição chamada frequência. Frequência, ela sempre aparece em todo tipo de movimento que é repetitivo. O movimento circular ele deixa de ser repetitivo, porque você passa sempre pelos mesmos pontos. A frequência ela mede o número de voltas por unidade de tempo. Ok? Isso é frequência. Número de voltas por unidade de tempo. Ok? Bom, pensando nisso, eu posso fazer uma relação muito bacana aqui, falando o seguinte para você: se frequência é o número de volta por unidade de tempo, existem várias maneiras de a gente medir frequência. Existe sim. Vamos pensar se essa unidade de tempo fosse segundos. Se a unidade de tempo fosse segundos,
eu posso medir então o número de voltas por segundo, né, como frequência. E quando eu meço o número de voltas por segundo, essa grandeza tem um nome especial, é chamada de Hertz, em homenagem a Francis Hertz, ok? A gente normalmente escreve como Hz. Então, o número de oscilações, o número de voltas que o corpo dá numa circunferência a cada segundo. Existem, usualmente, também essa outra, que utiliza como unidade de tempo o minuto. Aí a gente tem aí número de voltas por minuto. Quando tem número de voltas por minuto, a gente utiliza o RPM, muito utilizado na área industrial aí para definir a velocidade aí de giro, de rotação de máquinas, né? Rotações é uma volta completa por minuto. Então, rotações por minuto aí, ok? Bom, e aí eu consigo, de alguma forma, relacionar todo esse sistema da seguinte maneira. Frequência é o inverso do período. Poxa, professor, eu sempre ouvi falar isso, mas custa acreditar que realmente seja. Então pensa comigo assim, ó. O tempo de uma volta completa de um corpo é de meio segundo. Então ele leva meio segundo para dar uma volta completa. Qual o número de voltas completas por segundo que ele consegue dar? Professor, se é meio segundo cada volta, em um segundo ele vai dar 2 voltas. Legal. Se você chegou a essa conclusão, você entendeu isso daqui. Olha só, frequência é 1 sobre período. Frequência, nesse caso do nosso exemplo, 1 sobre meio. O que vai dar uma frequência de 2 Hz. Pronto. É a mesma coisa. 2 voltas por segundo. Certo? Bom, mas agora a gente quer trabalhar aqui um pouquinho um conceito bacana com você, que é o seguinte, ó, relacionar essas grandezas. A velocidade escalar, é ômega vezes r, que a gente viu lá no começo. Legal. A velocidade escalar também pode ser 2π sobre t vezes r. O que é 2π sobre t? A própria velocidade angular aqui, ó. Certo? Mas isso aqui também pode ser 2π vezes f, já que a frequência é o inverso do período, vezes o raio. Então percebe que a velocidade escalar de um corpo em movimento circular é sempre a mesma. O que muda é a sua velocidade angular. E essa velocidade angular depende exclusivamente do raio, certo? Quanto maior for o raio da circunferência, menor será a velocidade angular. Pensando nesse sistema, criou-se aí então sistemas conjugados. Esses sistemas conjugados são bastante interessantes. Normalmente a sua bicicleta utiliza um tipo desse sistema conjugado assim, certo? Onde você tem uma polia dentada com o raio A aqui, uma outra com o raio B, e aí quando você faz a relação entre elas, você consegue mudar de marcha e transformar sua pedalada mais suave ou não, né? Bom, como que a gente pode relacionar isso? Se eu amarrasse aqui um lacinho nessa fita e verificasse a velocidade escalar com que ela se desloca, eu perceberia que a velocidade é sempre a mesma, independente do percurso onde ela esteja, certo? Bom, pensando nisso, eu posso dizer então que a velocidade quando ela passa pela circunferência A é igual à velocidade quando ela passa pela circunferência B. E a gente acabou de ver que essa velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Então aqui está a comprovação. Por onde que ela vai parecer estar passando mais rápido? Ela vai parecer passar mais rápido pela polia menor, porque quanto menor o raio, maior a velocidade angular. Essa velocidade angular nos permite medir algo que a gente chama de frequência, certo? Porque a velocidade angular está relacionado à frequência. Então a gente pode representar isso daqui dessa forma.
onde eu corto 2π dos dois lados e fico com essa equação. F de A vezes o raio de A é igual a F de B vezes o raio de B, ok? Essa equação é extremamente importante para a gente conseguir resolver vários exercícios aí. Essa é a transposição de movimentos. Para a gente poder entender um pouco mais essa transposição de movimento, que eu estou apresentando aqui para vocês todo esse contexto, só para a gente chegar nisso, a gente vai ter uma aula de exercícios, ok? Então a gente vai ter a aula de exercícios 2. Aguardo você nessa aula. Antes, estude a aula 1, resolva a lista 1, verifique a resolução da lista 1, depois assista a aula 2, tente resolver a lista 2 e depois a gente venha para a resolução desses exercícios 2 aí, ok? Esse é o Agora Vai. Por favor, assine o nosso canal. Sou o professor Wagner e fico por aqui. Muito obrigado, pessoal.